Seja muito bem-vinda ao nosso programa Reacenda Seu Relacionamento. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o orgasmo feminino e as condições para a mulher chegar lá, o que pode acelerar e o que pode sabotar o orgasmo. Por que será que algumas mulheres são extremamente orgásticas e outras, mesmo tendo toda a dedicação do parceiro ou parceira, não se soltam ao prazer? E como chegar lá? O orgasmo tem a ver com fantasia, hormônios, estimulação ou com intimidade? Na verdade, chegar ao orgasmo depende de cada uma de nós. Depende das nossas fantasias sexuais, da nossa capacidade de entrega e de como lidamos com os bloqueios sexuais aprendidos na nossa educação. O que importa é soltar a emoção e essa energia corporal forte que está à nossa disposição. E por que será que nos impedimos de chegar lá? E como chegar lá? Existe um mistério em torno do orgasmo. Se ficamos muito ansiosas por sua chegada, ele demora a chegar e às vezes nem chega. Mas se nos entregamos ao momento, com emoção e paixão, e soltamos o corpo, aí sim, podemos chegar lá. Isso vai depender de nossas condições físicas e emocionais e da qualidade do nosso relacionamento. É uma experiência única. O primeiro passo é ter consciência do desejo. E quando existe intimidade no casal, não importa se é um casal hétero, homoafetivo ou transexual, a mulher fica livre para se entregar às sensações, sentimentos e fantasias sexuais. Os movimentos do corpo são uma consequência, porque se trata da nossa natureza humana. A psicóloga Ana Maria Zampieri diz algo que eu acho fantástico. A energia do prazer e da harmonia sexual nos seres humanos gera forças para mover o nosso mundo nas relações e nos desafios existenciais. É verdade, o orgasmo libera hormônios do prazer que nos dão forças para enfrentar os desafios do dia a dia, não é? E o que é o orgasmo? O orgasmo é a descarga da tensão, da excitação sexual. E nesse momento perdemos a noção de tempo, de espaço e nos fundimos um no outro. Nós temos a sensação de plenitude e serenidade. Todas nós temos capacidade biológica para atingir o orgasmo, porque é instinto. A natureza nos dotou de órgãos de prazer e neuromediadores do desejo, da excitação e do prazer. É a mulher que libera ou trava. E isso diz respeito a qualquer mulher em qualquer etapa da vida e qualquer idade. O parceiro pode criar condições, mas ela é a responsável por seu prazer. Quando nos estimulamos ou somos estimuladas com ritmo e intensidade agradável, nossa excitação sexual aumenta e liberamos o orgasmo e nos tornamos mais soltas e leves, integramos fantasia e realidade. E os orgasmos femininos podem ser múltiplos, caso a estimulação continue, mas a preocupação excessiva em chegar lá pode bloquear o orgasmo. E quais são os benefícios do orgasmo? São inúmeros, não importa se estamos com o parceiro, a parceira ou sozinhas.
sensação de relaxamento, bem-estar, melhora a função cognitiva, autoconhecimento, autoestima e prazer. Mas o que acontece que ainda hoje resistimos a esse sentimento? Com o orgasmo, liberamos hormônios como a dopamina ou ocitocina que promovem essa sensação de relaxamento e diminuem o estresse. E quais são os tipos de orgasmo? Muitos estímulos nos levam ao orgasmo. A penetração vaginal, a estimulação do clitóris, a estimulação do bico dos seios, o ponto G, ao receber o sexo oral, guiadas pelas fantasias e sonhos sexuais. E grande parte das mulheres permite aos parceiros somente a penetração vaginal. Outra parte consegue alcançar o orgasmo através da relação anal. Algumas mulheres até sentem maior excitabilidade quando estimuladas e penetradas nessa área e a praticam tanto quanto a vaginal. Algumas mulheres são extremamente sensíveis às carícias nos seios e outras têm pouca sensibilidade nessa região. Os seios são fonte de nutrição e vida. Eles são essenciais na amamentação dos bebês, mas também geram grande prazer fora desse período. E quando os seios da mulher são acariciados, apertados, sugados, mordidos pelo parceiro, geram uma elevada excitação e podem levar ao orgasmo. Quando a mulher se toca nessa região, privilegiada por terminações nervosas, ela sente a força das sensações provocadas no corpo inteiro. E algumas pesquisas comprovam que é possível chegar ao orgasmo somente com estímulos nos mamilos. A descoberta foi feita a partir de imagens de ressonância magnética feitas com mulheres que se masturbavam enquanto seus cérebros eram monitorados. E quando elas eram orientadas a estimular apenas seus mamilos, a atividade cerebral comprovou que o estímulo nos mamilos ativa a mesma parte do cérebro conectada à estimulação genital, o córtex sensorial genital. E quem está em paz com seus seios, sente essa apropriação do que é ser mulher em toda a sua amplitude e significado, e o uso de roupas que valorizam os seios, os decotes avançados, os tecidos e as transparências utilizados indicam o cuidado que temos para realçar nossos seios, que atraem a atenção e o desejo de nossos parceiros e nos dão sensações de sermos femininas, sensuais e provocantes. Alguns desfiles de moda atualmente não somente exploram, como deixam totalmente à vontade os seios das mulheres. E como o nosso corpo reage ao orgasmo? Quando estamos excitadas, a temperatura do corpo aumenta, o ritmo cardíaco acelera e mais sangue é levado a todo o corpo. Os músculos da zona genital se movem, o clitóris se expande e a vagina fica lubrificada, preparando-se para a penetração. Nossas zonas erógenas e o rosto ficam mais vermelhos. Com o aumento da excitação, o coração acelera mais ainda e há uma maior irrigação de sangue. Os pontos de prazer, clitóris, seios e bico dos seios se inflamam e ficam mais duros. A estimulação das preliminares e a penetração levam nossos músculos a ficarem cada vez mais tensos. E quando o orgasmo chega, ocorre a liberação de vários hormônios, a ocitocina, a serotonina e a vasopressina,
que diminui a tensão e dão lugar a uma onda de prazer. As paredes vaginais se contraem brevemente, as pupilas dilatam. As sensações orgásticas invadem bruscamente nosso corpo e nos fazem sentir mais próximas ao parceiro. E devido ao sangue que está presente na vagina e à sensibilidade do clitóris, nós podemos atingir mais orgasmos se a estimulação continuar. Eu sugiro a vocês um livro, Descobrindo o Prazer, uma proposta de crescimento sexual para a mulher. Os autores, Julia Heyman e Joseph Lopiccolo, falam sobre as várias formas da mulher se descobrir sexualmente. É um excelente livro de cabeceira para quem deseja aumentar a sua libido e resgatar a sua paixão pela vida. O que eles dizem? Se tocar por prazer. Muitas de nós crescemos sem saber como sentir prazer sensual e sexual. E em função disso, nós não conseguimos expressar as nossas preferências sexuais. E crescer sexualmente com ou sem parceiro começa pelo autoconhecimento sexual. Quando aprendemos a nos dar prazer e aceitar isso, nós vamos acelerar e buscar aquilo que desejamos. Umas pesquisas informam que as mulheres conseguem atingir o orgasmo forte quando se masturbam. E confiar em nós mesmas. E quanto mais orgasmos tivermos, mais à vontade nós nos sentiremos. O corpo é nosso território, ele nos pertence. Nós podemos decidir partilhar o nosso corpo com alguém ou mantê-lo para nós mesmas. E o prazer é responsabilidade nossa. Quando transferimos para outra pessoa essa tarefa, isso pode gerar uma decepção para os dois parceiros. A masturbação é somente um método para conhecermos as respostas do nosso corpo. Ela não gera danos psicológicos ou físicos, mas uma liberação da tensão sexual, tendo uma influência positiva nas nossas relações. E por onde começar? Vocês podem perguntar, pelo mais próximo, pelo corpo. Nós podemos explorar o prazer do toque por todo o nosso corpo, nos seios, nos braços, no ventre, na parte interior das pernas, nos lábios vaginais, no clitóris, na parte interior da vagina. A masturbação é um ato de amor por nós mesmas e facilita nosso conhecimento, nosso autoconhecimento sexual, independente da nossa idade e da nossa fase de vida. E a satisfação sexual que experimentamos equivale ao ato sexual para o corpo, pois libera hormônios do prazer. Quando nós nos negamos esse prazer, nós limitamos nossa energia, saúde e vitalidade. Mas se nós nos fixamos nessa única forma de prazer, nós evitamos outros meios de satisfação amorosa e sexual, porque sexo é vida e quando vivido numa relação de amor, confiança e soltura, melhor ainda. E nós que hoje nos encontramos na terceira idade, nós fomos educadas para encarar as sensações do corpo como perigosas e carregadas de culpa. Muitas de nós perdemos a espontaneidade com o nosso erotismo. Nós precisamos reverter esse quadro. E como você define o orgasmo? Cada uma de nós tem suas definições próprias de orgasmo. São sensações orgásticas de explodir, enlouquecer, desmaiar, perder as forças, sentir as pernas bambas, sentir tontura. Mas muitas mulheres têm dificuldade de atingir o orgasmo. E isso pode acontecer devido a várias questões, desde a educação repressora, um forte estresse emocional e também falta de confiança no parceiro ou em si mesma.
E segundo Carmita Ábido, psiquiatra coordenadora do Prosex da USP São Paulo, a ideia de sexo relacionado ao prazer feminino é recente. E esse divisor de águas foi nos anos 1960, com a descoberta da pílula anticoncepcional. Doutora Carmita diz, com ela nós começamos a perceber que se a mulher vai fazer sexo pelo sexo, sem ser para reproduzir, é porque tem prazer. Mas, apesar de toda a evolução, o prazer feminino permanece um tabu. Uma pesquisa do Prosex de 2016 mostrou que metade das mulheres brasileiras não tem orgasmo nas relações sexuais. É importante também dizer que o orgasmo é um só. A diferença está no estímulo. E o que mais funciona para as mulheres é no clitóris. O orgasmo intravaginal é possível, mas ele é raro. Somente 18% das mulheres conseguem, segundo um estudo publicado no The Journal of Sex and Marital Therapy. Por isso, é importante saber qual a parte do seu corpo que mais funciona para você acelerar o seu orgasmo. E que impacto o orgasmo gera na mulher? A mulher orgástica tem vitalidade e todo o seu ser é testemunha. Seus olhos brilham, sua pele tem viço, seu tônus muscular é forte. Sua voz é firme e decidida, ela tem autoestima elevada e prazer pela vida como um todo. Ela encara os obstáculos da vida com coragem, com bom humor e ela confia em si e nos outros. Ela tem uma atitude madura quanto ao sexo, sabe o que quer e tem consciência de que isto representa a saúde física, mental e emocional. Ela tem uma forte libido que aparece em tudo que ela faz e não somente no sexo. Ela irradia felicidade e satisfação. Ao contrário, a mulher que não consegue ter prazer sexual, isso também aparece no seu corpo. É uma mulher que não tem graça, está sempre mal-humorada e infeliz. Ela se preocupa demasiadamente com a vida dos outros, sem ser dona de si. Ela culpa o mundo por seus infortúnios. São pessoas mal amadas, não se amam e nem amam os outros. Ela assume uma atitude de observadora na relação sexual. Ela tenta controlar a situação e isso pode levar também o homem a disfunções sexuais. E agora eu vou falar sobre literatura erótica. A literatura erótica, ela pode nos ajudar a entrar em contato com nossos desejos e sensações corporais. Ao ler contos ou romances eróticos, nós tendemos a nos identificar com o personagem e podemos sentir as sensações despertadas no corpo e na fantasia. E se você deseja aumentar sua libido, eu sugiro a leitura dos livros eróticos de Anaïs Nin. É uma escritora norte-americana que nasceu na França em 1903, em Neuilly-sur-Seine, e faleceu em 1977 em Los Angeles. Os seus romances se tornaram famosos. Ela narra suas próprias experiências sobre sua identidade feminina e ela foi influenciada por James Joyce e Freud. E em Paris, ela fez amizade com Henry Miller e suas relações foram eternizadas nas suas obras. Um exemplo disso é seu livro Henry June, que se tornou filme e que aborda o triângulo amoroso entre Anaïs, Henry e sua esposa June.
Ela descreve o que pode estar escondido por trás do desejo de sermos amadas, desejadas e protegidas. Eis alguns livros de Anaís. Fome de Amor em Busca de um Homem Sensível, Henry June, Passarinhos e Delta de Vênus. Procurem conhecer algum destes. Agora vou falar das preliminares nas fases da vida. Quando os casais começam a vida sexual, é comum o desejo estar tão forte, tão à flor da pele, que falar de preliminares é chover no molhado. Mas conforme o nível de excitação do casal, pula-se essa etapa. Mas o tempo passa, o casal assume novas responsabilidades e as preliminares se tornam um ritual importante. Mas muitos casais não dedicam tempo e energia necessários nas preliminares ao ato sexual. Outra questão importante ocorre quando existe um desnível de desejo sexual entre os parceiros. Não há regra para isso, mas depende do nível dos hormônios, da saúde e de como cada parceiro vivencia o seu relacionamento. Independente se é o homem ou a mulher, o que importa é que esse parceiro precisa de mais aquecimento, mais preliminares para a relação sexual. E a solução é o diálogo aberto do casal para administrar essas questões. Elas são pequenas, mas elas podem boicotar a sexualidade do casal. Em alguma fase da vida, alternadamente, pode acontecer que um dos dois necessite mais desse tipo de aquecimento. Pode ser que a mulher tenha mais necessidade que o parceiro ou a parceira no início da vida sexual, por ter menos experiência sexual. E em situações de doença ou algum estresse emocional importante, tanto homens como mulheres estão sujeitos a essa baixa de desejo. É o caso do homem, que pode necessitar uma estimulação mais direta no pênis para obter ereção, que possibilite a penetração e o prazer. Essa estimulação pode ser feita por ele ou pela parceira. Existe uma infinidade de tipos de toques, abraços, beijos, carícias, posições, segundo a preferência de cada um. É importante que os parceiros tenham liberdade de pedir ou se dar o estímulo mais adequado para que esse momento seja realmente uma antecipação do prazer, porque o caminho para o orgasmo em si é também prazeroso. E agora nós vamos falar dos estímulos visuais, os filmes e os vídeos eróticos. Os parceiros, eles podem escolher ver filmes e vídeos eróticos como preliminares, conforme a vibração ou o clima deles no momento. Esses estímulos nos ajudam a nos imaginar em situações sexuais e a despertar nosso desejo. Mas existe muito preconceito quanto à utilização desses estímulos eróticos. Depende de cada pessoa utilizar ou não esses estímulos, que podem ser positivos para incrementar a vida sexual do casal. Existem muitos tipos de filmes e de vídeos com conteúdo mais leve, como romance, drama, até filmes com conteúdo sadomasoquista, de dominação, de sexo grupal e tantos outros temas disponíveis aos apreciadores. Alguns exemplos: O Amante, A História de Ó, Belle de Jour, A Mulher do Tenente Francês, As Pontes de Madison, Entre Dois Amores. E o que dizer das fantasias? Eu sugeri a vocês há pouco o livro de Heyman
Ilo Piccolo, Descobrindo o Prazer, um livro dedicado ao prazer da mulher, onde os autores exploram esse tema, as fantasias. Muitas mulheres não reconhecem as suas sensações corporais, sexuais. As preocupações as distraem do foco. E assim o corpo não responde ao estímulo porque a cabeça está longe. A fantasia nos ajuda a envolver corpo e mente na busca desse prazer. Como você se sente quando fantasia com conteúdo sexual? Sente medo? Vergonha? Na verdade, fantasiar é uma atividade normal e natural que todas nós temos. Não significa que você vai fazer o que fantasiou, mas a fantasia nos liberta para experimentar situações sexuais diferentes, além dos limites da realidade. Nos ajuda a descontrair e nos soltar. E para fantasiar, precisamos nos sentir bem e ter confiança no nosso corpo. Algumas pessoas têm medo de fantasiar. E pode ser que tenham aprendido que pensar numa coisa é tão ruim quanto fazê-la de fato. O ideal é desmistificar essa questão, porque pelas fantasias nós satisfazemos nossos desejos naturais de variedade, novidade. Nós revivemos situações e experiências de muito prazer. E eu dedico também parte do meu livro Mulher, Relacionamento e Sexualidade aos resultados de uma pesquisa informal que eu fiz sobre os sonhos sexuais de homens e mulheres. Na pesquisa, eu respeitei o anonimato, ou seja, as pessoas não se identificavam ao escrever uma fantasia num papel e me entregar. Funcionava assim. Nos últimos 16 anos, eu fiz muitas palestras, cursos, seminários, aulas em congressos, apresentações, tanto para profissionais da área da saúde, quanto para pessoas da sociedade em geral. Durante ou ao final da atividade, eu pedi a colaboração dos ouvintes para escrever uma fantasia num papel e me entregar. E depois as fantasias eram lidas ali mesmo. Meu objetivo era mostrar às pessoas que isso é normal e faz bem e não deve ser fonte de ansiedade. Mas algumas são. Elas fazem parte do nosso imaginário e instigam o desejo de aumentar a libido e nos ajuda a resgatar a paixão pela vida. E agora eu vou falar sobre o uso de vibradores e toys. O uso dos vibradores e toys são uma forma de você aprender mais sobre você e sua sexualidade. Qual é a sua reação ao se imaginar usando esses estímulos sexuais em você? Você pode ter aprendido que isso não é natural, que você não precisa disso, que você pode se tornar dependente deles a vida toda e que não terá prazer de outro modo. Essas ideias do que é certo ou errado na vivência da sexualidade, em geral, vêm daquilo que nós aprendemos quando éramos bem jovens. Você pode experimentar qualquer um desses estímulos para te ajudar a aumentar a sua libido e, com isso, resgatar a sua paixão pela vida. Você pode tentar introduzir também o seu parceiro nessa atividade, que pode se tornar também prazerosa para os dois. Os vibradores podem ser usados também para massagear músculos tensos e doloridos.
Vocês podem se dar esse prazer e esse cuidado, se tiverem intimidade o bastante para encarar a sexualidade de maneira mais lúdica, mais agradável. E a escolha do ritmo e da intensidade do vibrador vai depender de como você mesma prefere esses estímulos mais fortes, mais suaves, mais intensos. Mas se esse não for o caso, se o seu parceiro não aderir a essa atividade por algum motivo pessoal dele, permita-se utilizar o estímulo sozinha, aquele que lhe apetece, para despertar o seu desejo e a sua libido. Você pode utilizar tanto o toy como o vibrador que sentir mais adequado para o seu desejo. E depois, desfrute da sexualidade a dois. E por que todos esses estímulos são importantes para aumentar a libido da mulher e resgatar sua paixão pela vida? Porque, isso é óbvio, quando você utiliza todos esses estímulos, ou alguns deles, a masturbação, leitura eróticas preliminares ao ato sexual, filmes e vídeos eróticos, fantasias sexuais, toys e vibradores, que são aceleradores da sua libido, a tendência é que você vai poder construir um relacionamento extraordinário com seu parceiro e você poderá, sim, resgatar a sua paixão pela vida. Vocês concordam? E eu vou dar uns exemplos agora para vocês. Vitória limita a sua sexualidade à penetração, pênis e vagina, deixando os seios e a boca em segundo plano. Por isso, o casal desiste de viver a sexualidade quando o homem sofre com uma disfunção erétil. Isso resulta no empobrecimento do potencial sexual do casal. Mas quando a mulher vive sua sexualidade como um todo, é imprescindível ressignificar o poder erótico dos seios e da boca, porque todo o corpo é erótico e é importante resgatar o poder do toque, dos abraços, dos beijos, das fantasias sexuais como combustível para resgatar a nossa libido em qualquer fase da vida. Samantha é uma mulher cheia de vida e de energia, mas a sua libido é totalmente voltada para o trabalho, de tal modo que ela não se dá tempo para relaxar, para energizar seu corpo, para curtir bons momentos com o parceiro, para namorar. Ela vive para o trabalho. Até que ela viveu a síndrome de burnout, um esgotamento total devido ao excesso de trabalho. E ela então precisou ressignificar sua vida, onde o relacionamento e a sexualidade foram colocados em maior evidência e em primeiro plano. E isso porque quando adoecemos, não é o trabalho que nos cura, mas é uma nova visão de vida e uma nova prática de vida. Agora, Mona Lisa. Mona Lisa não conseguia fantasiar situações sexuais. Suas relações eram sempre previstas e tinha um script marcado. O casal passou por um período de pouco envolvimento, baixa libido, até que ela decidiu se dedicar mais a desenvolver a sua energia vital. Ela passou a cuidar de si, de suas necessidades, investiu nos exercícios físicos, no cuidado com o parceiro, focando na comunicação mais amorosa, fazendo coisas juntos e a vibe mudou. Aí você pode me dizer, mas eu não consigo fantasiar e não tenho libido mesmo, é sem graça fantasiar e não sinto vontade de me tocar. Eu sou assim, ou eu tenho parceiro e me envolvo, ou eu não tenho e não me envolvo. Olha, você se mantém como quando era jovem e seus pais te ensinaram como cuidar da sua sexualidade.
Mas se você quer aumentar a sua libido e resgatar a sua paixão pela vida, o caminho é começar pelo seu corpo, se perceber como mulher com erotismo, investir em equilibrar as suas 5 dimensões, seguindo o passo a passo, para você se abrir e se renovar. Outra de vocês pode me dizer: a minha libido é bem maior do que a de outras mulheres. O meu parceiro é que tem menos libido que eu. Não adianta eu reclamar. Ele acha que com 60 anos não temos mais idade para isso. Eu me conformo e me dedico a outras coisas na vida. Ok, você é quem decide o que deve fazer. Mas a sexualidade, ela requer um investimento pessoal e do casal. Vocês precisam voltar a namorar, tirar tempo para ficar somente os dois. Além disso, ele pode consultar um urologista para fazer um check-up geral de saúde e dos hormônios dele, porque a baixa de libido pode indicar outras questões físicas. Não reclame, isso aumenta a tensão, mas se disponha a ajudá-lo. Outra mulher pode dizer: se eu tivesse tido educação sexual quando jovem, eu seria mais solta. Meus pais eram muito rígidos com as filhas, não permitiam a gente nem namorar. Os filhos eram mais livres. Eu não consigo assimilar essas coisas agora, né? Ok, mas você precisa se fixar no presente. Dizer adeus a esse passado que te limita, te constrange. Você é adulta agora e você pode mudar a sua vida. Não é mais uma criança dependente. É dolorido, mas é vital crescer, se você quiser ter sua libido aumentada. E qual é o jeito errado de usar esses estímulos que eu te apresentei para que você tenha orgasmo? É o exagero, é o fanatismo, é falar e fazer isso o dia todo. Porque sua vida tem outras dimensões também para você cuidar. E o jeito certo de usar esses estímulos? Desenvolver e aumentar sua libido requer o equilíbrio de suas 5 dimensões. Para isso, você precisa começar com o cuidado com o corpo, o autocuidado, fazer exercícios físicos, investir na sua autoestima, na sua aparência. Você é capaz, é só você se aplicar. E aqui vai uma dica prática. Pegue uma camisola provocante ou sensual, ou um sutiã, combinação ou calcinha. Comece a se estimular com ela no corpo. Sinta a sua textura com os dedos. Qual é a sensação de tocar os seus seios ou os órgãos genitais através desse tecido? Dispa-se após algum tempo ou continue parcialmente vestida se estiver gostando da sensação. Procure segurar a respiração durante algum tempo ou respire fortemente, resfolegando. Você sentirá aumentada a sua libido e sua paixão pela vida vai acelerar. Te vejo no próximo vídeo.